Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e esse aqui é o Camilhotech e hoje a gente vai falar sobre as minhas últimas leituras. Então vamos lá, eu vou falar pela ordem de leitura e não me matem, por favor, porque tem muito livro. Basicamente todos os livros daqui são muito falados, têm sido muito falados nos últimos tempos, então tenham paciência comigo. Vou falar por ordem cronológica, então o primeiro deles é Pessoas Normais. E assim, esse livro aqui não foi barato. Vamos partir desse ponto, tá? Todo mundo falando sobre esse livro, eu tava super ansiosa pra ler. E aí, eu tentei acalmar as minhas expectativas, mas digamos que estava com bastante. Confesso que estava com muitas expectativas. E aí, que não foi o que eu esperava. Eu passei o livro todo só pensando em, pelo amor de Deus, alguém leva esses personagens na terapia. Urgente, tipo, pra ontem. Por favor. Assim, me identifiquei em algumas coisas, mas eu não consegui criar uma conexão com os personagens a ponto de me preocupar com algo mais do que só desejar que eles fossem a terapia. Não sei se dá pra entender, mas tipo assim, eu tava esperando outro jeito. Eu gostei muito da escrita da autora. É um livro diferente, tipo, os diálogos não são marcados certinho, tipo, igual a gente tá acostumado. Então, no início eu dei uma demorada, mas depois que eu peguei o jeito, eu li bem rápido, tipo, foi uma leitura que eu fiz, eu acho que em 3 horas e meia. Foi muito rápido, mas eu acabei dando 2,5 pra ele lá no Scooby. Então, pra mim foi um livro ok, tipo, não odiei, mas também não gostei. Foi aquela coisa, fiquei um pouco decepcionada. E comecei a ver a série e não sei se vou continuar. Não me matem, tá, gente? Eu sei que é um favorito de muita gente, mas simplesmente não rolou pra mim. E aí, logo em seguida, depois de Pessoas Normais, eu li Esse Tijolo. E olha a quantidade de marcação. Gente, sério, eu não tenho noção de quantas marcações tem nesse livro. Mas eu li Uma Vida Pequena e... Ai, gente. Eu acho que faz mais de uma semana que eu finalizei esse livro. E sem brincadeira, não tem um dia que eu não pense sobre ele. Eu gravei um vídeo falando sobre, bem rapidinho lá no Insta, e falando os motivos de eu não recomendar esse livro. Esse, assim como todos os outros livros dessa lista, ele tem gatilhos. Eu vou deixar os gatilhos aqui na descrição, mas principalmente esse aqui. Não sei, eu não consigo pensar em um gatilho que não exista nesse livro. É uma leitura bem difícil, eu realmente não recomendo pra ninguém. Mas eu não consigo não favoritar esse livro e falar que ele foi um dos melhores livros da minha vida. Foi diferente de ler um livro, quando tu tem aquela... É uma experiência literária, realmente. E foi exatamente isso que eu tive. E... Vamos lá. Tópicos a falar sobre esse livro. Tem muita coisa pra falar sobre ele e eu vou falar rapidamente aqui. Eu acho legal a gente começar falando que Uma Vida Pequena não é um livro sobre esperança, não é um livro sobre coisas boas, é um livro que te deixa mal, é um livro que te... Eu já falei várias vezes isso, mas é um livro que te derruba e depois te chuta quando tu tá lá no chão, e é isso, sabe? Esse é o sentimento. Ele vai realmente te deixar mal, então é por isso que eu vejo muitas pessoas falando, mas é legal enfatizar que se tu não tá se sentindo muito bem, se tem alguma coisa te deixando um pouco mal, esse livro ele não vai te levar pra um lugar bom. Pelo contrário, ele vai te levar pra um lugar horrível. Então tenham muito cuidado se vocês querem ler esse livro. Não recomendo, não recomendo pra ninguém, mas principalmente para menores de 18 anos. Então, assim, tenham essa noção. Pra mim foi um livro que a escritora quis falar da relação de homens, com eles mesmos, assim. Porque a gente vai acompanhar a vida de 4 amigos e a gente basicamente não tem personagens femininas nesse livro e é bem interessante. E até alguém comentou, não lembro aonde, sobre ser um livro que fala como o machismo afeta mulheres, obviamente, mas que ele também afeta os homens e o jeito deles se relacionarem e deles se expressarem. E eu achei muito legal essa observação. Eu queria lembrar quem é que tinha dito isso pra trazer,
Mas é realmente isso, tu vê a relação de homens com homens e como eles podem ser cruéis entre si. Esse livro é um exercício de empatia tão grande, porque é tu conseguir entender o que os personagens estão passando e por que eles estão agindo desse jeito. Porque assim, a gente vai acompanhar principalmente o Jude e tem momentos que a gente vê que todo mundo ao redor dele tá deixando a sua vida e tá organizando a sua vida em função do Jude. E mesmo assim ele não consegue deixar ninguém ajudar ele não consegue deixar ninguém chegar perto dele o suficiente pra isso. E aí, se tu não pratica essa empatia de entender por que ele é assim, tu vai achar que ele é alguém simplesmente egoísta, babaca. Então por isso que é um livro bem complicado de ler e de tu entender que existem muitos fatores para aquilo estar acontecendo. Uma outra coisa que eu tinha visto é sobre o título do livro em inglês é A Little Life, e se a gente for fazer uma tradução literal é Um Pouco de Vida. E eu acho que Um Pouco de Vida seria a tradução e o título perfeito para esse livro e não Uma Vida Pequena, porque só lendo para entender, mas é realmente tu sente que os personagens tiveram um pouco de vida. E cara, toda vez que eu penso nesse livro eu tenho vontade de chorar. Mas então é isso, eu favoritei esse livro, dei 5 estrelas, eu não consigo dar menos que 5 estrelas pra ele. Mas não recomendo, não é só um livro triste, é um livro desesperador, no mínimo. Então, logo depois de terminar Uma Vida Pequena, eu fui direto pra começar a ler um super aguardado. Porque eu tava com muito medo de pegar uma ressaca literária depois disso, e aí eu li Corte de Chamas Prateadas, nosso famigerado A Costa. Esse livro ele vai ser narrado meio em terceira pessoa, mas intercalando coisas do ponto de vista mais do Cassian e mais do ponto de vista da Nesta. E assim, é muito difícil a gente começar a ler um livro onde a gente não gosta da protagonista, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu não, em nenhum momento eu consegui gostar da Nesta. Mesmo com o conto, porque existe um conto depois de Acoar que conta um pouco mais da história dela, e daí a gente tem Corte de Gelo e Estrelas, que também vai falar um pouco mais dela, mas eu nunca consegui gostar realmente da Nesta. E aí a gente chega nesse livro, que é um livro focado nela, e que pra mim são 700 páginas de redenção para uma personagem. Eu até brinquei que o que a Kiara Cass não conseguiu fazer direito com a Celeste lá em Seleção, que foi tipo 5 páginas de redenção, e oh meu Deus, olha que mulher incrível. A Sarah veio aqui com 700 páginas pra tipo, ou você gosta da Nesta, ou você gosta da Nesta, você não tem outra opção. E aí assim, eu consigo entender as atitudes dela, consigo, tipo, ter uma noção de por que as coisas acontecem e por que ela é do jeito que ela é. Mas tem muita coisa que não me desce. E eu tive muitos probleminhas com esse livro e vamos lá citá-los. Aqui a gente vai ter um vilão, como sempre, em todo livro de fantasia. E novamente, assim como com a Amaranta, a Sarah não sabe escrever vilão. E a gente tem uma vilã muito mal escrita e muito deixada de canto e, tipo, muito ridícula e fraca. E esse foi o meu primeiro problema com esse livro. Foi ver que a vilã não teria desenvolvimento nenhum. E ela tinha uma motivação legal, assim, tipo, a Sarah tinha tudo pra criar uma ótima vilã. E ela não fez isso. Eu fiquei bem incomodada com esse rolê da vilã, mas superei. Falei, ok, a gente já sabe como é, a gente já está acostumado, vamos lá, seguiremos. Aí, uma questão que eu tenho com fantasia é que, convenhamos, quando alguém escreve uma fantasia, a pessoa vai estabelecer regras. Do tipo, poderia ser em tais limitações, o universo vai agir assim, assado. E que a gente já tem coisas construídas lá em Acotar e que se seguiram nesses 4 livros iniciais. Sobre poderes e tal. E daí a gente chega nessa de, ok, ela tem um poder novo, ninguém sabe como é, o poder do caldeirão e tal. Ok. Só que aí a gente chega num momento em que a Sarah J. Maas não criou essas regras e essas limitações pra Nesta. Então é tipo, toda a construção que a gente vê da Feyre pós-transformação em Gran Férica e tudo mais,
é cagada aqui. Tipo, a Nesta não tem essa preparação, mas, tipo, só vai lá e ela consegue. Isso me incomodou um pouco, de tipo, ela nunca mexeu no poder, mas agora ela consegue mexer magistralmente. Eu acho que essa é a palavra. Mas ela, tipo, consegue fazer muito bem os negócios e ela sabe como fazer as situações e tal. E o poder se curva sobre ela. Eu fiquei bem incomodada com isso, então foi uma coisa que ao longo do livro foi me deixando mais e mais irritada. Do tipo, foi bem ridículo. Aí a gente tem a tal da máscara, né? Os artefatos mágicos, que eu achei que ia ser incrível a busca e a procura por eles. E foi ridícula pra mim. Tipo assim, realmente a gente tem em foco essa redenção da Nesta. E aí todas as outras coisas são deixadas meio de lado. E eu fiquei bem irritada com isso. Eu não consegui ficar brava com nenhum dos outros personagens do Círculo Íntimo, que eu vi muita gente falando mal e tal, porque eu não consigo gostar da Nesta. Entendo ela, mas não consegui aceitar as coisas que ela tinha feito antes do que aconteceu no final de Aquaria. Então, pra mim, tipo, ok. Aceito ela, mas não gosto. Gostar é uma palavra um pouco forte. E aí, isso que eu entendo também os personagens, tipo, ele tá sendo muito babaca, ele tá sendo isso e aquilo. Realmente, no final de Gelo e Estrelas, eu fiquei muito irritada com a atitude do Reason e da Feyre. E que pra mim, são coisas que eles nunca fariam. E que eu fiquei irritada com a Sarah por ter colocado aquilo, porque não fazia sentido. Até algumas atitudes da Mor em A Cosfe, tipo, não fazem sentido. Só que eu não consigo ficar brava com o Círculo Íntimo, porque pra mim faz sentido eles estarem bravos e não gostarem da Nesta. E então eu só aceito e eu falo, tens razão. Passo um belíssimo pano. Cara, eu gostei muito de conhecer mais do Cassian, porque a gente sempre sabe que ele é esse queridão que adora todo mundo, que quer cuidar de todo mundo, mas nesse livro a gente tem uma visão melhor sobre isso. E eu fiquei muito, muito feliz de ver essa narrativa dele. Queria mais essa parte, a Sarah acabou pesando mais a parte da Nesta, com certeza. Acontece, né? E aí a gente tem novos personagens, que é a Queen, eu acho que é assim que se fala o nome dela, e a Mary, eu não sei os nomes, gente, me desculpa. E eu gostei muito delas, muito, muito. Até tem um possível romance aí pra uma delas, pras duas, na verdade. Mas pra uma delas em específico foi uma ceninha assim, bem rápida que aconteceu no meio de Acosta e eu peguei e eu falei, isso tem que acontecer, pelo amor de Deus, se a Sarah J. Maas não explorar isso, eu vou ficar muito indignada. E aí a gente tem os dois capítulos extras, que um é do Reese e da Feyre e o outro é do Asriel. E eu fiquei um pouco decepcionada com o capítulo do Asriel, porque eu esperava outra coisa. Mas entendo. A Sarah deixou várias pontinhas soltas para próximos livros e próximas narrativas. Então eu tô bem ansiosa pra saber o que ela vai fazer, o que vai ser o próximo livro, quem vai estar narrando. Existem teorias de que primeiro a gente teve a narrativa da Feyre, agora da Nesta, e o próximo livro vai ser da Elaine. Eu espero que não. Rezo pra isso. Eu queria muito um livro narrado pelo Asriel. Muito, tipo assim, Sarah, faça isso, pelo amor de Deus. Eu queria muito um livro narrado pela Mor. Porque aqui em Acosta a gente vai ter muita presença do Aerys. E eu fiquei bem curiosa pra entender o que vai rolar. E assim, gente, eu não aguento mais esperar os dias de glória do Lucien. Quando isso vai acontecer? Alguém, por favor, pode me dizer. Este moço só sofre dia após dia. Eu não aguento mais. Mas assim, eu gostei, não gostando de Akosf. Eu dei 13,5 pra ele. Então, assim, de todos, eu acho que ele só perde pra Akotar, que o Akotar eu acho muito lento. E pra Corte de Gelo e Estrelas, que é uma novela, né? Não é um romance. Então, tipo, fica bem no meio da minha lista. E, assim, pra mim a redenção da Nesta foi naquelas. Não sou Nestesta. Desculpa, galera. Mas é isso, então... aguardo próximos lançamentos. E, por último, esse final de semana, eu li O Aclamado. Sim, gente, este momento chegou. E eu li desde Under the Six. E assim, eu li num surto total. Completo. Sem nem olha também. Muitas marcações. Por quê? Porque eu só tô lendo o livro. Bom. Mas assim, são personagens que te irritam. Que tu não consegue amar completamente. Assim como em Evelyn Hugo.
mas é bom demais. A ambientação desse livro, as letras das músicas, a história da Daisy, principalmente da Daisy e do Billy, adoro. Não gosto da Camila, não gosto do Warren, não gosto... Quem mais? Gosto não gostando do Billy, gosto não gostando da Daisy, gosto da Karen. E os outros personagens pra mim são bem mais ou menos, assim, tipo, aceito eles. Não em questão de mal construído, né? Eu digo sobre a minha opinião, é tipo, tá lá. Mas esses personagens me deixaram muito, muito, muito apegada. E eu li muito rápido, eu fiquei muito triste de ter lido tão rápido, eu precisava de mais. E aí eu só precisava de fanarts e pessoas cantando as letras das músicas, que foi perfeito. Nossa, esse livro é tudo pra mim. Eu não sei se eu dei nota pra ele, eu dei 4,5 lá no Scooby. E assim, eu ainda prefiro Evelyn Hugo, porque eu gosto muito da Evelyn. E eu gosto muito do jeito que a história dela é desenvolvida. Mas a ambientação desse livro aqui é tudo pra mim. Eu só queria poder colocar a Aurora no Spotify pra escutar e chorar escutando essas músicas. E eu não tenho muito mais o que falar sobre esse livro. Tipo assim, eu preciso da série logo. Eu recomendo pra todo mundo esse livro. Leiam. Por favor, leiam. E assim, eu já estou com Malibu na estante. Ganhei hoje, inclusive. E eu vou ler o quanto antes, mesmo que não seja uma continuação, mas é esse universo da Taylor Jenkins Reid. E a escrita dessa mulher é simplesmente sensacional. Mas então é isso, gente. Essas foram as minhas últimas leituras. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, se já leram algum desses livros. Então, vamos conversar um pouquinho sobre, porque eu tô muito surtada ainda com essas leituras. Mas é isso. Beijinhos e até a próxima.